Bom, então nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre duas partes da história da dança, a parte da dança inspirada pelo romantismo e a parte da dança moderna. No século XVI e dos demais adiante se considera a fase da dança inspirada pelo romantismo, tá? O romantismo, a dança da época passou por várias mudanças em função do romantismo, assim como várias outras artes também, né? O que era o romantismo? Basicamente era uma corrente artística que prezava pela valorização dos sentimentos, dos sonhos, muita exaltação à natureza, né? E se aproximava também de bastante de ideias nacionalistas, tá? Resumidamente, mas é um período artístico. Esse balé romântico ele se inicia na França, se desenvolve lá e depois ele é transferido pelo mundo, né? Então isso acontece porque a dança então busca agora um novo ideal, busca um mundo de sonhos, né? E as mulheres então começam a se tornar protagonistas de vez nessa dança. Hoje em dia a gente ainda vê, né? Na verdade, hoje está um pouco mais globalizado isso, mas as mulheres durante um grande período foram muito protagonistas no balé. Era muito mais comum você ver mulheres no balé do que homens. Tanto que hoje em dia existe muito preconceito ainda em função de meninos quererem dançar balé e tudo mais, muito por causa disso, porque um tempo atrás eram praticamente só as mulheres que dançavam, né? E começa isso nesse período, começa essa ideia de que as mulheres se tornam protagonistas e elas começam a tomar conta desse meio e os homens começam a se afastar disso. As histórias dos balés, elas começam a falar muito sobre sentimentos, principalmente sentimentos amorosos e atitudes dos personagens em prol desses sentimentos. Uma coisa assim bem exagerada, sabe? Uma coisa bem tipo, nossa, eu amo tanto essa mulher agora que se precisasse cortar minha mão por ela eu cortaria. Esse tipo de coisa assim, sabe? Uma vibe bem... Os movimentos, eles trabalham muito os movimentos dentro dos personagens e os personagens fazem tudo em função desses sentimentos. Valoriza-se muito isso. Pô, o que eu tô sentindo agora é, tipo, muito importante. É, tipo, é a minha vida, tá ligado? Então, as histórias têm essa vibe, normalmente. Então, uma coisa que muda também é que começam a ter muitos personagens diferentes dentro das peças, das histórias do balé. E até personagens que não são humanos. Fadas, vampiros... feiticeiros, então tem uma gama maior de personagens e uma gama maior nas histórias, tá? E os passos do balé, eles evoluem muito em termos de objetivo, porque agora com essa fase da dança não se quer mais só dançar, só se desenvolver, quer se expressar. Então a dança começa a dar um passo maior para a expressividade, porque o balé é uma dança de rigor muito técnico, e então começa a se fugir um pouco disso, dessa questão mecânica de tem que ser assim, tem que ser assim. Começa a se prezar um pouco mais sobre, mas como que está se expressando esse passe? Ele funciona para se expressar sobre tal coisa? E assim, esses questionamentos vão alavancando a dança para evoluir como uma arte de fato, não só como algo mecânico. A iluminação dos lugares mudou muito, então, como a tecnologia foi avançando, foi tendo mais possibilidades para trabalhar a iluminação nas peças. Então, elas cada vez mais vão se tornando verdadeiros espetáculos. O balé vai se tornando um verdadeiro espetáculo. E tem uma peça de balé muito importante que é considerada o pontapé inicial para a dança inspirada pelo romantismo, que é a La Sylphide, ou La Sylphide, não sei bem a pronúncia correta, tá? É uma peça de balé de 1832, tá? E ela é a primeira peça de balé que é dançada nas pontas dos pés, né? Hoje em dia o balé tem muito disso, mas a primeira vez nesse momento foi nessa peça. E nessa obra é a primeira vez que é apresentado para o público os adereços do balé que se tornam no futuro adereços fundamentais, que é o tutu, as sapatilhas e as meias de malha, né? O tutu, aquela saiazinha e tal, as sapatilhas ali, uma sapatilha para dançar, e as meias, aquelas meias trançadinhas, né? Beleza, então pulando para a dança moderna, a gente está se aproximando da dança que a gente conhece hoje, então aí a gente vai deixar um pouco o balé de lado, não tanto, mas assim, para o período da dança moderna, que é considerado mais ou menos entre os anos 1880 e 1930, os destaques são em 3 localidades diferentes: Estados Unidos, Alemanha e Rússia. Os primeiros modernos da dança foram, na sua maioria, mulheres, tá? A gente teve a Isadora Duncan, a Loie Fowler, a Ruth St. Denis, nos Estados Unidos, e na Alemanha a gente teve a Rudolf Laban e a Mary Wigman. Tá. Resumidamente, a Isadora Duncan e a Fowler, elas fizeram muito sucesso se apresentando na Europa, enquanto a Ruth St. Denis, ela se uniu a um outro cara para criar uma escola e lecionar, criar novos artistas, lançar novos artistas modernos, né?
E a Ruth Sanders então focou assim mais na questão de lecionar após ela se tornar famosa dançarina, né? A Mary Wigman, ela representou todo um movimento coreográfico lá na Alemanha muito importante em 1920. E a Rudolf Laban, ela teve muitas contribuições sobre estudos da dança de uma forma geral. Ela se debruçou em estudar sobre a dança. Se tu for estudar sobre dança em algum momento, aprofundadamente, tu vai ouvir falar sobre a Rudolf Laban, porque ela tem uma boa contribuição sobre estudos da dança. A Martha Graham, ela foi considerada a mãe da dança moderna. Os movimentos dela, que eram leves, expressivos, eles se inspiraram tipo uma geração de novas dançarinas, sabe? Ela foi aluna da Ruth Sanders e ela também lecionou, também deu aulas de dança. E ela entrou em contato com muitos tipos de dança diferentes. Ela foi uma pessoa que estudou dança, ela conheceu muitas danças de vários lugares diferentes. E isso ajudou ela a entender o tipo de dança dela. Então, isso torna ela muito importante porque ela teve um repertório de dança muito amplo para poder evoluir a dança. Então, é um bom exemplo de como a arte evolui com o estudo muitas vezes também, né? Às vezes não é só uma pura questão de... Claro, a arte é expressividade, mas o estudo de arte existe. Tem como tu estudar arte, tem como tu se preparar para isso, tu ter um repertório amplo de arte, estudando arte, né? A questão chave para a dança moderna é o rompimento. O rompimento, às vezes moderado, às vezes não tanto, dos passos que eram super técnicos do balé, como eu falei um pouquinho antes, né? A liberdade de movimentos com menos regras, menos formas rígidas, foi se tornando cada vez mais aparente. E aí foi dando a cara desse movimento moderno para a dança da época. Então, assim... Ali com a Martha Graham, por exemplo, a gente já foge do balé. A dança já começa a sair de fora do balé, não é só mais balé, começa a se tornar outro tipo de coisa. Então, como eu falei, esse rompimento do que é técnico é o que ajuda a dança a alavancar. O passo tem que ser assim, o passo tem que ser assado e tal. Não, vamos focar mais no que tá aparecendo pros outros, o que a gente está tentando passar com essa mensagem. E isso que vai transformando a dança, tá? Eu só não falei também sobre a parte dos balés russos, né? Teve uma companhia de balé russo chamada Ballets Russes, não sei se é assim que pronuncia, tá? Em 1909 surgiu essa companhia e ela chocou o mundo, porque tinha essas obras desses balés russos, elas rompiam com os padrões da academia, com os padrões do que vinha sendo apresentado até então de balé. Tipo, eles pegaram balé e faziam outras peças de balé. Só que eles faziam com muito mais cores diferentes, com figurinos diferentes, com personagens diferentes, histórias diferentes, passos diferentes, coreografias diferentes. Então era tudo diferente. Tipo, era balé ainda, só que era um balé muito diferente do que vinha apresentando. Não era um padrão. Tipo, o padrão era tal tipo de história, era tal tipo de passo, era tal tipo de momento. E eles pegaram e tiraram tudo, mudaram tudo isso. E isso chamou muita atenção de todo mundo, porque foi uma forma de mostrar, olha só, dá pra fazer isso aqui, só que dá pra fazer de um jeito diferente, olha quantas possibilidades a gente tem de trabalhar nisso. Então é sempre com esse rompimento, é tu ir contra o que está acontecendo, esse tipo de revolução, que tu acaba fazendo evoluir, começa a surgir novas opções, começa a atrair os olhos, porque tudo que fica da mesma forma nunca vai continuar sendo para sempre da mesma forma. É aquela clássica, o novo sempre vem e as coisas sempre se transformam e sempre vão mudar. Então é uma coisa até mais ampla do que falar sobre história de dança, é falar sobre vida de uma forma geral. É aquela velha história do no meu tempo era melhor, né? Não, nenhum tempo era melhor. As coisas mudaram e elas têm que mudar e elas vão sempre mudar. E se elas não mudar, a gente para no tempo, a gente não evolui e a gente morre sendo sempre a mesma coisa. A gente tem que estar sempre em transformação. Com a dança, com a arte não é diferente, com a vida não é diferente. Então, o novo sempre vem e ele só vem quando alguém vai lá e tenta quebrar a barreira do que já existe, quando alguém vai lá e tenta fazer algo diferente do que está sendo feito. Quando alguém vai contra, às vezes contra a norma, às vezes contra o padrão do que está acontecendo. Na arte, principalmente, as mudanças que acontecem são sempre assim. E com o balé isso foi um exemplo. Essa companhia inspirou o mundo de balé, mas como eu falei, já estava surgindo um movimento de dança moderna nessa época em que a dança estava fugindo de balé. A dança não ia mais ser só balé a partir de agora, a dança vai encontrar um caminho para ela.